Anthony Giddens, As Consequências da Modernidade. Tradução, Ralph Ficker. Editora, Unesp. Primeiro capítulo. 1. Introdução. No que se segue, devo desenvolver uma análise institucional da modernidade com ênfase cultural e epistemológica. Assim fazendo, diferencio-me substancialmente da maioria das discussões em curso, nas quais estas ênfases estão revertidas. O que é modernidade? Como uma primeira aproximação, digamos simplesmente o seguinte: modernidade refere-se ao estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do século XVIII e que, ulteriormente, se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência. Isto associa a modernidade a um período de tempo e uma localização geográfica inicial, mas, por enquanto, deixa suas características principais guardadas em segurança numa caixa preta. Hoje, no final do século XX, muita gente argumenta que estamos no limiar de uma nova era, a qual as ciências sociais devem responder e que está nos levando para além da própria modernidade. Uma estonteante variedade de termos tem sido sugerida para esta transição, alguns dos quais se referem positivamente à emergência de um novo tipo de sistema social, tal como a sociedade de informação ou sociedade de consumo, mas cuja maioria sugere que, mais que um estado de coisas precedente, está chegando ao encerramento: pós-modernidade, pós-modernismo, sociedade pós-industrial, e assim por diante. Alguns debates sobre essas questões se concentram principalmente sobre transformações institucionais, particularmente as que sugerem que estamos nos descolando de um sistema baseado na manufatura de bens materiais para outro relacionado mais centralmente com informação. Mais frequentemente, contudo, essas controvérsias enfocam amplamente questão de filosofia e epistemologia. Esta é a perspectiva característica, por exemplo, do autor que foi em primeiro lugar responsável pela popularização da noção de pós-modernidade, Jean-François Lyotard. Como ele a representa, a pós-modernidade se refere a um deslocamento das tentativas de fundamentar a epistemologia e da fé no progresso planejado humanamente. A condição da pós-modernidade é caracterizada por uma evaporação da Grand Narrative, o enredo, dominante por meio do qual somos inseridos na história como seres tendo um passado definitivo e um futuro predizível. A perspectiva pós-moderna, uma pluralidade de reivindicações heterogêneas de conhecimento na qual a ciência não tem um lugar privilegiado, uma resposta padrão ao tipo de ideias expressas por Lyotard é procurar demonstrar que uma epistemologia coerente é possível, e que um conhecimento generalizável sobre a vida social e padrões de desenvolvimento social podem ser alcançados. Mas eu quero fazer uma abordagem diferente. A desorientação que se expressa na sensação de que não se pode obter conhecimento sistemático sobre a organização social, devo argumentar, resulta, em primeiro lugar, da sensação de que muitos de nós temos sido apanhados no universo de eventos que não compreendemos plenamente e que parece uma grande parte está fora de nosso controle. Para analisar como isto veio a ocorrer, não basta meramente inventar novos termos, como pós-modernidade e o resto. Ao invés disso, temos que olhar novamente para a natureza da própria modernidade, a qual, por certas razões bem específicas, tem sido insuficientemente abrangidas, até agora, pelas ciências sociais. Em vez de estarmos entrando no período de pós-modernidade, estamos alcançando um período em que as consequências da modernidade estão se tornando mais radicalizadas e universalizadas do que antes. Além da modernidade, devo argumentar, podemos perceber os contornos de uma nova ordem e diferente que é pós-moderna, mas isto é bem diferente do que é atualmente chamado por muitos de pós-modernidade. As concepções que devo desenvolver têm seu ponto de origem no que chamei em outro lugar de uma interpretação descontinuista do desenvolvimento social moderno. Terceira nota do rodapé, Anthony Giddens, The National State and Violence. Com isto, quero dizer que as instituições sociais modernas são, sob alguns aspectos, únicas. Diferentes em forma de todos os tipos de ordem tradicional, capturar a natureza das descontinuidades em questão, devo dizer, é uma preliminar necessária para a análise do que a modernidade realmente é, bem como para o diagnóstico de suas consequências para nós no presente. Minha abordagem requer também uma breve discussão crítica de alguns dos pontos de vista dominantes na sociologia, como a disciplina mais integralmente envolvida com o estudo da vida social moderna. Dada sua orientação cultural e epistemológica, os debates sobre modernidade e pós-modernidade, em sua maior parte,
não enfrentaram as deficiências das posições sociológicas estabelecidas. Uma interpretação preocupada, principalmente com a análise institucional, contudo, como é o caso de minha discussão, devo fazê-lo. Usando essas observações como um trampolim, na parte principal desse estudo, devo tentar obter uma nova caracterização tanto da natureza da modernidade quanto da ordem pós-moderna, que deve emergir do outro lado da era atual. As descontinuidades da modernidade. A ideia de que a história humana é marcada por certas descontinuidades e não tem uma forma homogênea de desenvolvimento é obviamente familiar e tem sido enfatizada em muitas versões do marxismo. Meu uso do termo não tem relação particular com o materialismo histórico, contudo, e não está dirigido para a caracterização da história humana como um todo. Existem, indiscutivelmente, descontinuidades em várias fases do desenvolvimento histórico, como, por exemplo, nos pontos de transição entre sociedades tribais e a emergência de estados agrários. Não estou preocupado com estas. O que quero sublinhar é aquela descontinuidade específica ou conjuntos de descontinuidade associados ao período moderno. Os modos de vida produzidos pela modernidade nos desvencilharam de todos os tipos tradicionais de ordem social, de uma maneira que não tem precedentes, tanto em sua extensionalidade quanto em sua intencionalidade. As transformações envolvidas na modernidade são mais profundas que a maioria dos tipos de mudança característicos dos períodos precedentes. Sobre o plano extensional, elas serviram para estabelecer formas de interconexão social que cobrem o globo. Em termos intencionais, elas vieram e alteraram algumas das mais íntimas e pessoais características de nossa existência cotidiana. Existem, obviamente, continuidades entre o tradicional e o moderno, e nenhum nem outro formam todo à parte. É bem sabido quão equívoco pode se contrastar a ambos de maneira grosseira, mas as mudanças ocorridas durante os últimos 3 ou 4 séculos, um diminuto período de tempo histórico, foram tão dramáticas e tão abrangentes em seu impacto que dispomos apenas da ajuda limitada de nosso conhecimento de períodos precedentes de transição na tentativa de interpretá-la. A influência a longo prazo de evolucionismo social é uma das razões por que o caráter descontinuista da modernidade tem com frequência deixado de ser plenamente apreciado. Mesmo aquelas teorias que enfatizaram a importância de transições descontinuistas, como a de Marx, veem a história humana como tendo uma direção global, governada por princípios dinâmicos gerais. Teorias evolucionárias representam de fato grandes narrativas, embora não sejam teleologicamente inspiradas. Segundo o evolucionismo, a história pode ser contada em termos de enredo, que impõe uma imagem ordenada sobre a misórdia de acontecimentos humanos. A história começa com culturas pequenas, isoladas de caçadores e coletores, se movimenta através do desenvolvimento das comunidades agrícolas e pastoris e daí para a formação de estados agrários, culminando na emergência de sociedades modernas no Ocidente. Deslocar a narrativa evolucionária ou desconstruir seu enredo não apenas ajuda a elucidar a tarefa de analisar a modernidade, como também muda o foco de parte do debate sobre o assim chamado pós-moderno. A história não tem a forma totalizada que lhe é atribuída por suas concepções evolucionárias, e o evolucionismo, em uma ou outra versão, tem sido bem mais influente no pensamento social do que as filosofias teleológicas da história que Lyotard e outros tomam como seu alvo primordial de ataque. Desconstruir o evolucionismo social significa aceitar que a história não pode ser vista como uma unidade ou como refletindo certos princípios unificadores de organização e transformação. Mas isso não implica que tudo é caos ou que um número infinito de histórias puramente idiosincráticas pode ser escrito. Há episódios precisos de transição histórica, por exemplo, cujo caráter pode ser identificado e sobre os quais podem ser feitas generalizações. Nota 4 do rodapé, Anthony Giddens, The Constitution of Society. Como deveríamos identificar as descontinuidades que separam as instituições sociais modernas das ordens sociais tradicionais? Diversas características estão envolvidas. Uma é o ritmo de mudança, nítido, que era da modernidade, põe em movimento. As civilizações tradicionais podem ter sido consideravelmente mais dinâmicas que outros sistemas pré-modernos, mas a rapidez da mudança em condições de modernidade é extrema. Se isto é talvez mais óbvio no que toca à tecnologia, permeia também todas as outras esferas.
Uma segunda descontinuidade é o escopo da mudança. Conforme diferentes áreas do globo são postas interconexões, ondas de transformação social penetram através virtualmente toda a superfície da Terra. Uma terceira característica diz respeito à natureza intrínseca das instituições modernas. Algumas formas sociais modernas simplesmente não se encontram em períodos históricos precedentes, tais como o sistema político do Estado-nação, a dependência por atacado da produção de fontes de energia inanimados ou a completa transformação em mercadoria de produtos e trabalho assalariado. Outras têm apenas uma continuidade especiosa com ordens sociais pré-existentes. Um exemplo é a cidade. Os modernos assentamentos urbanos frequentemente incorporam os locais das cidades tradicionais, e isto faz parecer que meramente expandiram-se a partir delas. Na verdade, o urbanismo moderno é ordenado segundo princípios completamente diferentes dos que estabeleceram a cidade pré-moderna em relação ao campo em períodos anteriores. Segurança e perigo. Confiança e risco. Prosseguindo em minha indagação sobre o caráter da modernidade, quero concentrar uma parte substancial da discussão sobre os temas segurança versus perigo e confiança versus risco. A modernidade, como qualquer um que vive no final do século XX pode ver, é um fenômeno de dois gumes. O desenvolvimento das instituições sociais modernas e sua difusão em escala mundial criaram oportunidades bem maiores para os seres humanos gozarem de uma existência segura e gratificante que qualquer tipo de sistema pré-moderno. Mas a modernidade tem também um lado sombrio, que se tornou muito aparente no século atual. No todo, o lado da oportunidade da modernidade foi mais fortemente enfatizada pelos fundadores clássicos da sociologia. Tanto Marx como Durkheim viam a era moderna como uma era turbulenta, mas ambos acreditavam que as possibilidades benéficas abertas pela era moderna superavam suas características negativas. Marx via a luta de classes como fonte de dissidências fundamentais na ordem capitalista, mas vislumbrava ao mesmo tempo a emergência de um sistema social mais humano. Durkheim acreditava que a expansão ulterior do industrialismo estabelecia uma vida social harmoniosa e gratificante, integrada através de uma combinação da divisão do trabalho e do individualismo moral. Max Weber era o mais pessimista entre os três patriarcas fundadores, vendo o mundo moderno como um mundo paradoxal, onde o progresso material era obtido apenas à custa de uma expansão da burocracia que esmagava a criatividade e a autonomia individual. Ainda assim, nem mesmo ele antecipou plenamente o quão extensivo viria a ser o lado mais sombrio da modernidade. Para dar um exemplo, todos os três autores viram que o trabalho industrial moderno tinha consequências degradantes, submetendo muitos seres humanos à disciplina de um labor maçante e repetitivo. Mas não se chegou a prever que o desenvolvimento das forças de produção teria um potencial destrutivo de larga escala em relação ao meio ambiente material. Mas não se chegou a prever que o desenvolvimento das forças de produção teria um potencial destrutivo de larga escala em relação ao meio ambiente material. Preocupações ecológicas nunca tiveram muito espaço nas tradições de pensamento incorporados na sociologia. E não é surpreendentemente que os sociólogos hoje encontrem dificuldade em desenvolver uma avaliação sistemática delas. Um segundo exemplo é o uso consolidado do poder político, particularmente como demonstrado em episódios de totalitarismo. O uso arbitrário do poder político parecia aos fundadores sociólogos pertencer primariamente ao passado, embora tendo às vezes eco no presente, como é indicado na análise de Marx sobre o governo de Luiz Napoleão. O despotismo parecia ser principalmente característico de Estado pré-moderno. Na esteira da ascensão do fascismo, do Holocausto, do estalinismo e de outros episódios da história do século XX, podemos ver que as possibilidades de totalitarismo é contida dentro dos parâmetros da modernidade, ao invés de ser por eles excluída. O totalitarismo é diferente do despotismo tradicional, mas é muito mais aterrorizante como resultado. O governo totalitário combina poder político, militar e ideológico de forma mais concentrada do que jamais foi possível antes da emergência dos Estados-nação modernos. O desenvolvimento do poder militar como fenômeno geral fornece ainda outro exemplo. Tanto Durkheim como Weber viveram para testemunhar os horríveis eventos da Primeira Guerra Mundial, embora Durkheim tenha morrido antes da conclusão do conflito. A guerra destruiu a previsão que Durkheim fizera de que uma ordem industrial
pacífica e integrada seria naturalmente promovida pelo industrialismo e revelou ser impossível acomodá-la dentro do esquema intelectual que ele desenvolvera com a base de sua sociologia. Weber deu mais atenção ao papel do poder militar na história passada do que Marx ou Durkheim o fizeram, mas ele não elaborou uma avaliação militariamente nos tempos modernos, deslocando a carga de sua análise para a racionalização e burocratização. Nenhum dos fundadores clássicos da sociologia deu atenção sistemática ao fenômeno da industrialização da guerra. Sétima nota do rodapé. William McNeill, The Pursuit of Power. Escrevendo em 1914, contudo, na véspera da eclosão da Grande Guerra, H. G. Wells fez tal previsão influenciada pelo físico Frederick Soddy, um colaborador de Ernest Rutherford. O livro de Wells, O Mundo Libertado, narra a história de uma guerra que irrompe na Europa em 1958, dali espalhando-se através do mundo. Na guerra, uma arma terrível é usada construída a partir de uma substância radioativa chamada carolinum. Centenas dessas bombas, que Wells chamou de bombas atômicas, são lançadas sobre as cidades do mundo, causando imensa devastação. Uma época de grande fome e caos político vem a seguir, depois do que é estabelecida uma nova república mundial, na qual a guerra é proibida para sempre. Pensadores sociais escreveram no fim do século XIX e início do século XX não poderiam ter previsto a invenção do armamento nuclear, mas a conexão da organização e inovação industriais como poder militar é um processo que remonta às origens da própria industrialização moderna. Que isso tenha permanecido amplamente sem análise em sociologia é uma indicação da força da concepção de que a recém-emergente ordem da modernidade seria essencialmente pacífica, em contraste com o militarismo que havia caracterizado as épocas precedentes. Não apenas a ameaça do confronto nuclear, mas a realidade do conflito militar forma uma parte básica do lado sombrio da modernidade no século atual. O século XX é o século da guerra, com um número de conflitos militares sérios, envolvendo-se perdas substanciais da vida, consideravelmente mais alto do que em qualquer um dos 2 séculos precedentes. No presente século, até agora, mais de 100 milhões de pessoas foram mortas em guerras, uma proporção mais alta da população do mundo do que no século XIX. Mesmo considerando-se o crescimento geral da população, se um conflito militar, ainda que limitado, eclodisse, a perda de vida seria estarrecedora, e o conflito total entre superpotências pode erradicar completamente a humanidade. O mundo em que vivemos hoje é um mundo carregado e perigoso. Isto tem servido para fazer mais do que simplesmente enfraquecer ou nos forçar a provar a suposição do que a emergência da modernidade levaria à formação de uma ordem social mais feliz e mais segura. A perda na crença do progresso, é claro, é um dos fatores que fundamentam a dissolução de narrativas da história. Aqui, entretanto, muito mais em jogo do que a conclusão de que a história vai a lugar nenhum. Temos que desenvolver uma análise institucional do caráter de 2 gumes da modernidade. Fazendo-o, devemos corroborar algumas das limitações das perspectivas sociológicas clássicas, limitações que continuam a afetar o pensamento sociológico no dia de hoje. Sociologia e modernidade. A sociologia é um campo muito amplo e diverso, e quaisquer generalizações sobre ela são questionáveis. Mas podemos destacar 3 concepções amplamente defendidas, derivadas em parte do prolongado impacto da teoria social clássica na sociologia, que inibem uma análise satisfatória das instituições modernas. A primeira diz respeito ao diagnóstico institucional da modernidade. A segunda tem a ver com o foco principal da análise sociológica, a sociedade. A terceira se relaciona a conexões entre conhecimento sociológico e as características da modernidade a quais se refere este conhecimento. 1. As tradições teóricas mais proeminentes na sociologia, incluindo as que derivam dos escritos de Marx, Durkheim e Weber, têm tido a tendência de cuidar de uma única e mais importante dinâmica de transformação ao interpretar na natureza da modernidade. Para autores influenciados por Marx, a força transformadora principal que modela o mundo moderno é o capitalismo. Com o declínio do feudalismo, a produção agrária baseada no domínio feudal local é substituída pela produção para mercados de escopo nacional e internacional, em termos dos quais não apenas uma variedade indefinida de bens materiais, mas também a força de trabalho humano tornam-se mercadoria. A ordem social emergente da modernidade é capitalista.
tanto em seu sistema econômico como em suas outras instituições. O caráter móvel inquieto da modernidade é explicado como um resultado do ciclo investimento-lucro-investimento, que, combinado com a tendência geral da taxa de lucro a declinar, ocasiona uma disposição constante para o sistema de se expandir. Esse ponto de vista foi criticado tanto por Durkheim como por Weber, que ajudaram a iniciar as interpretações rivais que influenciaram fortemente a análise sociológica ulterior. Na tradição de Saint-Simon, Durkheim rastreou a natureza das instituições modernas, primariamente até o impacto do industrialismo. Para Durkheim, a competição capitalista não é o elemento central da ordem industrial emergente e algumas das características sobre as quais Marx pusera grande ênfase ele via como marginais e transitórias. O caráter de rápida transformação da vida social moderna não deriva essencialmente do capitalismo, mas do impulso energizante de uma complexa divisão de trabalho, aproveitando a produção para as necessidades humanas através da exploração industrial da natureza. Vivemos numa ordem que não é capitalista, mas industrial. Weber fala de capitalismo ao invés de existência de uma ordem industrial, mas quanto a alguns pontos chaves, sua concepção está mais perto de Durkheim do que de Marx. O capitalismo racional, como Weber o caracteriza, compreende os mecanismos econômicos especificados por Marx, incluindo a transformação do salário em mercadoria. Ainda assim, capitalismo, nesse uso, significa simplesmente algo mais diverso do mesmo termo, como ele aparece nos escritos de Marx. A racionalização, conforme expressa na tecnologia e na organização das atividades humanas, na forma da burocracia, é atônica. Vivemos numa ordem capitalista? É o industrialismo a força dominante que modela as instituições da modernidade? Deveríamos, ao invés, olhar para o controle racionalizado da informação como a principal característica subjacente? Devo argumentar que estas questões não podem ser respondidas dessa forma, quer dizer, não devemos encarar essas caracterizações como mutuamente exclusivas. A modernidade, sugiro, é multidimensional no âmbito das instituições, e cada um dos elementos especificados por essas várias tradições representa algum papel. 2. O conceito de sociedade ocupa uma posição focal no discurso sociológico. Sociedade é, obviamente, uma noção ambígua, referindo-se tanto à associação social, de um modo genérico, quanto a um sistema específico de relações sociais. Preocupo-me aqui apenas com o segundo desses usos, que certamente figura de uma maneira básica em cada uma das perspectivas sociológicas dominantes. Embora os autores marxistas possam às vezes favorecer o termo formação social em relação à sociedade, a conotação do sistema fechado é análoga. Nas perspectivas não marxistas, particularmente aquelas relacionadas à influência de Durkheim, o conceito de sociedade é ligado à definição da própria sociologia, a definição convencional de sociologia com a qual virtualmente todo manual se inicia. Sociologia é o estudo das sociedades humanas, ou sociologia é o estudo das sociedades modernas. Expressa claramente esta concepção. Pouco se é que usar, os autores contemporâneos seguem Durkheim. Tratando a sociedade de uma maneira quase mística, como uma espécie de super-ser, ao qual os membros individuais exibem bem apropriadamente uma atitude de reverência. Mas a primazia da sociedade, como a noção de central da sociologia, é muito amplamente aceita. Por que deveríamos ter reservas em relação à noção de sociedade conforme ordinariamente utilizada no pensamento sociológico? Há duas razões. Mesmo onde não o dizem explicitamente, os autores que veem a sociologia como estudo das sociedades têm em mente as sociedades associadas a uma modernidade. Ao conceituá-las, eles pensam em sistemas muito claramente delimitados, com suas próprias unidades internas. Ora, entendidas dessa maneira, as sociedades são simplesmente Estado-nação. Embora um sociólogo, falando de uma sociedade específica, possa casualmente empregar o termo nação ou país, o caráter do Estado-nação é raras vezes diretamente teorizado. Ao explicar a natureza das sociedades modernas, temos que capturar as características específicas do Estado-nação, um tipo de comunidade social que contrasta de maneira radical com os estudos pré-modernos. Uma segunda razão diz respeito a certas interpretações teóricas que têm estado intimamente ligadas à noção de sociedade. Uma das mais influentes é dada por Talcott Parsons. Segundo Parsons, o objetivo preeminente da sociologia é resolver o problema da ordem.
O problema da ordem é central à interpretação da limitação dos sistemas sociais, porque é definido como uma questão de integração. O que mantém o sistema integrado em face das divisões de interesses que disporiam todos contra todos. Não acho que seja justo pensar os sistemas sociais em tais termos. Deveríamos reformular a questão da ordem como um problema de como se dá nos sistemas sociais, a ligação, tempo e espaço. O problema da ordem é visto aqui como um problema de distanciamento de tempo e espaço. As condições nas quais o tempo e espaço são organizados de forma a vincular presença e ausência. Não acho que seja justo pensar os sistemas sociais em tais termos. Deveríamos reformular a questão da ordem como um problema de como se dá nos sistemas sociais, a ligação, tempo e espaço. O problema da ordem é visto aqui como um problema de distanciamento de tempo e espaço. As condições nas quais o tempo e espaço são organizados de forma a vincular presença e ausência. Esta questão tem de ser conceitualmente distinguida da queda da limitação dos sistemas sociais. As sociedades modernas, Estados-nação, sob alguns aspectos de qualquer maneira, têm uma limitação claramente definida. Mas todas essas sociedades são também entrelaçadas com conexões que perpassam o sistema no sociopolítico do Estado e a ordem cultural da nação. Nenhuma das sociedades pré-modernas, virtualmente, era tão claramente limitada como os Estados-nação modernos. As civilizações agrárias tinham fronteiras, no sentido que os geógrafos atribuem ao termo, embora comunidades agrícolas menores e sociedades de caçadores e coletores normalmente se diluíssem em outros grupos em torno delas, e não fossem territoriais no mesmo sentido que as sociedades baseadas no Estado. Em condições de modernidade, o distanciamento do tempo e espaço é muito maior, mesmo nas mais desenvolvidas civilizações agrárias, mas há mais do que uma simples expansão na capacidade dos sistemas sociais de abarcar tempo e espaço. Devemos olhar com alguma profundidade como as instituições modernas tornaram-se situadas no tempo e no espaço para identificar alguns dos traços distintivos da modernidade como um todo. Em várias formas de pensamento sobre alguns aspectos divergentes, a sociologia tem sido compreendida como geradora de conhecimento sobre a vida social moderna. Conhecimento que este poder se usado no interesse da previsão e do controle. Duas versões deste tema são proeminentes. Uma é a concepção de que a sociologia proporciona informação sobre a vida social, que pode nos dar uma espécie de controle sobre as instituições sociais semelhantes àquela proporcionada pela ciência física no domínio da natureza. O conhecimento sociológico mantém uma relação instrumental com o mundo social com o qual se relaciona. Tal conhecimento pode ser aplicado de uma maneira tecnológica para intervir na vida social. Outros autores, inclusive Marx, ou ao menos o Marx de certas interpretações, adotam um ponto de vista diferente. Para eles, a ideia de usar a história para fazer história é a chave. As descobertas da ciência social não podem apenas ser aplicadas a um objeto inerte, mas devem ser filtradas através do autoentendimento dos agentes sociais. Esta última concepção é inegavelmente mais sofisticada que as outras, mas é ainda inadequada, na medida em que sua visão de reflexividade é demasiado simples. A relação entre sociologia e seu objeto, as ações dos seres humanos em condições de modernidade, deve, pelo contrário, ser entendida em termos de hermenêutica dupla. O desenvolvimento do conhecimento sociológico é parasítico dos conceitos dos leigos agentes. Por outro lado, noções cunhadas nas metalinguagens das ciências sociais retornam rotineiramente ao universo das ações, onde foram inicialmente formuladas para descrevê-lo ou explicá-lo. Mas este conhecimento não leva de maneira direta ao mundo social transparente. O conhecimento sociológico espirala dentro e fora do universo da vida social, reconstituindo tanto este universo como a si mesmo como a parte integral deste processo. Este é um modelo de reflexividade, mas não um modelo em que há uma associação paralela entre a acumulação de conhecimento sociológico, por um lado, e controle firmemente mais extensivo no desenvolvimento social, por outro. A sociologia e as outras ciências sociais que lidam com os seres humanos não desenvolvem conhecimento acumulativo da mesma maneira que, por se dizer, o fazem as ciências naturais. Pelo contrário, a introdução, FIDIN, de noções sociológicas ou reivindicações de conhecimento no mundo social não é um processo que possa ser imediatamente canalizado, nem por aqueles que os propõem,
nem mesmo por grupos poderosos ou agências governamentais. Ainda assim, o impacto prático das teorias sociológicas e da ciência social é enorme, e os conceitos e descobertas sociológicas estão constitutivamente envolvidos no que a modernidade é. Devo desenvolver o significado dessa característica mais detalhadamente adiante. Se formos compreender adequadamente a natureza da modernidade, quero argumentar que temos que romper com as perspectivas sociológicas existentes a respeito de cada um dos pontos mencionados. Temos que dar conta do extremo dinamismo e do escopo globalizante das instituições modernas e explicar a natureza de suas descontinuidades em relação às culturas tradicionais. Devo chegar a uma caracterização dessas instituições colocando em primeiro lugar a questão: quais são as fontes da natureza dinâmica da modernidade? Na formulação de uma resposta devem-se distinguir vários conjuntos de elementos, cada um dos quais é relevante tanto para o caráter dinâmico como para o caráter de alcance mundial das instituições modernas. O dinamismo da modernidade deriva da separação do tempo e do espaço e de sua recombinação em formas que permitem o zoneamento tempo-espacial preciso da vida social, do desencaixe dos sistemas sociais. Um fenômeno intimamente vinculado aos fatores envolvidos na separação tempo-espaço e da ordenação e reordenação reflexiva das relações sociais à luz das contínuas entradas, inputs, de conhecimento afetando as ações de indivíduos e grupos. Devo analisar isto mais detalhadamente, incluindo um exame inicial da natureza da confiança, a começar pela ordenação do tempo e do espaço, de conhecimento afetando as ações de indivíduos e grupos. Devo analisar isto mais detalhadamente, incluindo um exame inicial da natureza da confiança, a começar pela ordenação do tempo e do espaço. Modernidade, tempo e espaço. Para compreender as íntimas conexões entre modernidade e transformação do tempo e do espaço, temos que começar traçando alguns contrastes com a relação tempo-espaço no mundo pré-moderno. Todas as culturas pré-modernas possuem maneiras de calcular o tempo. O calendário, por exemplo, foi uma característica tão distintiva dos estados agrários quanto a invenção da escrita. Mas o cálculo do tempo, que constituía a base da vida cotidiana, certamente para a maioria da população sempre vinculou tempo e lugar, e era geralmente impreciso e variável. Ninguém podia dizer a hora do dia sem referência aos outros marcadores socioespaciais. Quando era quase, universalmente ou conectado aonde, ou identificado por ocorrências naturais regulares. A invenção do relógio mecânico e sua difusão entre virtualmente todos os membros da população, um fenômeno que data em seus primórdios no final do século XVIII, foram de significado-chave na separação entre o tempo e o espaço. O relógio expressava uma dimensão uniforme de tempo vazio, quantitativo de uma maneira que permitisse a designação precisa de zonas do dia. A jornada de trabalho, por exemplo, o tempo ainda estava conectado com o espaço e o lugar, até que a uniformidade de mensuração do tempo pelo relógio mecânico correspondeu à uniformidade na organização social do tempo. Esta mudança coincidiu com a expansão da modernidade e não foi completada até o corrente século. Um de seus principais aspectos é a padronização em escala mundial dos calendários. Todos seguem atualmente o mesmo sistema de datação. A aproximação do ano 2000, por exemplo, é um evento global. Diferentes anos novos continuam a coexistir, mas estão incluídos no interior de um mundo de datação que se tornou, para todos os efeitos, universal. Um segundo aspecto é a padronização do tempo através de regiões. Mesmo no final do século XIX, áreas diferentes dentro de um único estado geralmente tinham tempos diferentes, enquanto entre fronteiras dos países a situação era ainda mais caótica. O esvaziamento do tempo é uma grande parte a pré-condição para o esvaziamento do espaço e tem assim prioridade causal sobre ele. Pois como devo argumentar adiante a coordenação através do tempo é a base do controle do espaço? O desenvolvimento de espaço vazio pode ser compreendido em termos de separação entre espaço e lugar. É importante enfatizar a distinção entre essas duas noções, pois elas são frequentemente usadas mais ou menos como sinônimos. Lugar é o melhor conceitualizado por meio da ideia de localidade, que se refere ao cenário físico da atividade social, como situado geograficamente. Na sociedade pré-moderna, espaço e tempo coincidem amplamente na medida em que a dimensão espacial da vida social são, para a maioria da população
e, para quase todos os efeitos, dominados pela presença, por atividades localizadas. O advento da modernidade arranca crescentemente o espaço do tempo, fomentando relações entre os ausentes, localmente distanciados de qualquer situação dada ou interação face a face. Em condições de modernidade, o lugar se torna cada vez mais fantasmagórico, isto é, os locais são completamente penetrados e moldados em termos de influências sociais bem distantes deles. O que estrutura o local não é simplesmente o que está presente na cena. A forma visível do local oculta as relações distanciadas que determinam sua natureza. O deslocamento do espaço do lugar não é, como no caso do tempo, intimamente relacionado à emergência de modos uniformes da mensuração. Meios de subdividir o espaço de modo fidedigno sempre foram mais prontamente disponíveis do que meios de produzir mensurações uniformes do tempo. O desenvolvimento do espaço vazio está ligado, acima de tudo, a dois conjuntos de fatores: aqueles que concedem a representação do espaço sem referência a um local privilegiado que forma um ponto favorável específico, e aqueles que tornam possível a substituição de diferentes unidades espaciais. A descoberta de regiões remotas do mundo por viajantes exploradores ocidentais foi a base necessária para ambos. O mapeamento progressivo do globo que levou à criação de mapas universais, nos quais a perspectiva desempenhava um pequeno papel na representação da posição e forma geográfica, estabeleceu o espaço como independente de qualquer lugar ou região particular. A separação entre o tempo e o espaço não deve ser vista como um desenvolvimento unilinear, no qual não há reversões ou que é todo abrangente. Pelo contrário, como todas as tendências de desenvolvimento, ela tem traços dialéticos provocando características opostas. Além do mais, o rompimento entre tempo e espaço fornece uma base para sua recombinação em relação à atividade social. Isto é facilmente demonstrado tomando seu exemplo do horário. Um horário tal como uma tabela que marca as horas em que correm os trens pode parecer à primeira vista meramente um mapa temporal, mas na verdade é um dispositivo de ordenação de tempo e espaço, indicando quando e onde chegam os trens. Como tal, ele permite a complexa coordenação de trens e seus passageiros e cargas através de grandes extensões de tempo e espaço. Por que a separação entre tempo e espaço é tão crucial para o extremo dinamismo da modernidade? Em primeiro lugar, ela é a condição principal do processo de desencaixe que passo a analisar de maneira breve. A separação entre tempo e espaço e sua formação em dimensões padronizadas, vazias, penetram as conexões entre a atividade social e seus encaixes, nas particularidades dos contextos de presença. As instituições, desencaixadas, dilatam amplamente o escopo do distanciamento tempo-espaço, e para ter este efeito, depende da coordenação através do tempo e do espaço. Este fenômeno serve para abrir múltiplas possibilidades de mudança liberando das restrições dos hábitos e das práticas locais. Em segundo lugar, ela proporciona os mecanismos de engrenagem para aquele traço distintivo da vida social moderna, a organização racionalizada. Isso está sublinhado no texto. As organizações, inclusive os estados modernos, podem às vezes ter a qualidade um tanto estática, inercial, que Weber associava à burocracia, mas, mais comumente, elas têm um dinamismo que contrasta agudamente com as ordens pré-modernas. As organizações modernas são capazes de conectar o local e o global de formas que seriam impensáveis em sociedades mais tradicionais. Assim fazendo, afetam rotinariamente a vida de milhões de pessoas. Trecho também sublinhado. Em terceiro lugar, a historicidade radical associada à modernidade depende de modos de inserção no tempo e no espaço que não eram disponíveis para a civilização precedente. A história, como apropriação sistemática do passado para ajudar e modelar o futuro, recebeu seu primeiro estímulo importante com a primitiva emergência dos estados agrários, mas o desenvolvimento das instituições modernas lhe deu um novo ímpeto fundamental. O sistema de datação padronizado, agora universalmente reconhecido, possibilita uma apropriação de um passado unitário, mas muito de tal história pode estar sujeito a interpretações contrastantes. Em acréscimo, dado o mapeamento geral do globo, é que hoje tomado como certo, o passado é unitário, um passado é mundial. Tempo e espaço são recombinados para formar uma estrutura histórica mundial genuína de ação e experiência.
Como tal, ele permite a complexa coordenação de trens e seus passageiros e cargas através de grandes extensões de tempo e espaço. Por que a separação entre tempo e espaço é tão crucial para o extremo dinamismo da modernidade? Em primeiro lugar, ela é a condição principal do processo de desencaixe que passo a analisar de maneira breve. A separação entre tempo e espaço e sua formação em dimensões padronizadas, vazias, penetram as conexões entre a atividade social e seus encaixes, nas particularidades dos contextos de presença. As instituições, desencaixadas, dilatam amplamente o escopo do distanciamento tempo-espaço, e para ter este efeito, depende da coordenação através do tempo e do espaço. Este fenômeno serve para abrir múltiplas possibilidades de mudança liberando das restrições dos hábitos e das práticas locais. Em segundo lugar, ela proporciona os mecanismos de engrenagem para aquele traço distintivo da vida social moderna, a organização racionalizada. Isso está sublinhado no texto. As organizações, inclusive os estados modernos, podem às vezes ter a qualidade um tanto estática inercial que Weber associava à burocracia, mas, mais comumente, elas têm um dinamismo que contrasta agudamente com as ordens pré-modernas. As organizações modernas são capazes de conectar o local e o global de formas que seriam impensáveis em sociedades mais tradicionais. Assim fazendo, afetam rotinariamente a vida de milhões de pessoas. Trecho também sublinhado. Em terceiro lugar, a historicidade radical associada à modernidade depende de modos de inserção no tempo e no espaço que não eram disponíveis para a civilização precedente. A história, como apropriação sistemática do passado para ajudar e modelar o futuro, recebeu seu primeiro estímulo importante com a primitiva emergência dos estados agrários, mas o desenvolvimento das instituições modernas lhe deu um novo ímpeto fundamental. O sistema de datação padronizado, agora universalmente reconhecido, possibilita uma apropriação de um passado unitário, mas muito de tal história pode estar sujeito a interpretações contrastantes. Em acréscimo, dado o mapeamento geral do globo, é que hoje tomado como certo, um passado é unitário, um passado é mundial. Tempo e espaço são recombinados para formar uma estrutura histórico-mundial genuína de ação e experiência. Como tal, ele permite a complexa coordenação de trens e seus passageiros e cargas através de grandes extensões de tempo e espaço. Por que a separação entre tempo e espaço é tão crucial para o extremo dinamismo da modernidade? Em primeiro lugar, ela é a condição principal do processo de desencaixe que passo a analisar de maneira breve. A separação entre tempo e espaço e sua formação em dimensões padronizadas, vazias, penetram as conexões entre a atividade social e seus encaixes, nas particularidades dos contextos de presença. As instituições, desencaixadas, dilatam amplamente o escopo do distanciamento tempo-espaço, e para ter este efeito, depende da coordenação através do tempo e do espaço. Este fenômeno serve para abrir múltiplas possibilidades de mudança liberando das restrições dos hábitos e das práticas locais. Em segundo lugar, ela proporciona os mecanismos de engrenagem para aquele traço distintivo da vida social moderna, a organização racionalizada. Isso está sublinhado no texto. As organizações, inclusive os estados modernos, podem às vezes ter a qualidade um tanto estática inercial que Weber associava à burocracia, mas, mais comumente, elas têm um dinamismo que contrasta agudamente com as ordens pré-modernas. As organizações modernas são capazes de conectar o local e o global de formas que seriam impensáveis em sociedades mais tradicionais. Assim fazendo, afetam rotinariamente a vida de milhões de pessoas. Trecho também sublinhado. Em terceiro lugar, a historicidade radical associada à modernidade depende de modos de inserção no tempo e no espaço que não eram disponíveis para a civilização precedente. A história, como apropriação sistemática do passado para ajudar e modelar o futuro, recebeu seu primeiro estímulo importante com a primitiva emergência dos estados agrários, mas o desenvolvimento das instituições modernas lhe deu um novo ímpeto fundamental. O sistema de datação padronizado, agora universalmente reconhecido, possibilita uma apropriação de um passado unitário, mas muito de tal história pode estar sujeito a interpretações contrastantes. Em acréscimo, dado o mapeamento geral do globo, é que hoje tomado como certo, o passado é unitário, um passado é mundial.
tempo e espaço são recombinados para formar uma estrutura histórica mundial genuína de ação e experiência. Desencaixe. Que me seja permitido agora considerar o desencaixe dos sistemas sociais. Por desencaixe me refiro ao deslocamento das relações sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo e espaço. Os sociólogos têm discutido com frequência a transição do mundo tradicional ao mundo moderno em termos de conceitos de diferenciação ou especialização funcional. A mudança de sistemas de pequenas escalas para civilizações agrárias, então, para sociedades modernas, de acordo com esta concepção, pode ser vista como um processo de progressiva diferenciação interna. Podem-se fazer várias objeções a esta posição. Ela tem de estar vinculada a uma perspectiva evolucionária, não dando atenção a um problema da limitação, na análise dos sistemas societais e, muito frequentemente, depende de noções funcionalistas. Mais importante para a presente discussão, contudo, é o fato de que ela não encaminha satisfatoriamente a questão do distanciamento tempo-espaço. As noções de diferenciação ou especialização funcional não são muito adequadas para lidar com o fenômeno da vinculação do tempo e do espaço pelos sistemas sociais. A imagem evocada pelo desencaixe é mais apta a capturar os alinhamentos em mudança de tempo e espaço que são de importância fundamental para a mudança social em geral e para a natureza da modernidade em particular. Quero distinguir dois tipos de mecanismo sublinhado de desencaixe intrinsecamente envolvidos no desenvolvimento das instituições sociais modernas. O primeiro deles denomino de criações de fichas simbólicas. O segundo chamo de estabelecimento de sistemas peritos. Por fichas simbólicas, quero significar meios de intercâmbios que podem ser circulados sem ter em vista as características específicas dos indivíduos ou grupos que lidam com eles, em qualquer conjuntura particular. Vários tipos de fichas simbólicas podem ser distinguidos, tais como os meios de legitimação política. Devo me concentrar aqui na ficha do dinheiro. A natureza do dinheiro tem sido amplamente discutida em sociologia e constitui, obviamente, uma preocupação permanente da economia. Em seus primeiros escritos, Marx falava do dinheiro como uma prostituta universal, um meio de troca que nega o conteúdo dos bens e serviços substituindo-os por um padrão impessoal. O dinheiro permite a troca de qualquer coisa por qualquer coisa, a despeito dos bens envolvidos partilharem quaisquer qualidades substantivas em comum. Os comentários críticos de Marx sobre o dinheiro denunciam sua distinção subsequente entre valor de uso e valor de troca. O dinheiro torna possível a generalização destes devido ao seu papel de pura mercadoria. A explicação mais abrangente e sofisticada das conexões entre dinheiro e modernidade, entretanto, é de George Simmel. Devo voltar a isto logo, na medida que eu vou utilizá-la em minha própria discussão do dinheiro como um mecanismo de desencaixe. Entre emitentes, devo ser observado como uma preocupação com o caráter social do dinheiro faz parte dos escritos de Talcott Parsons e Niklas Luhmann em períodos mais recentes, tais como os meios de legitimação política. Devo me concentrar aqui na ficha do dinheiro. A natureza do dinheiro tem sido amplamente discutida em sociologia e constitui, obviamente, uma preocupação permanente da economia. Em seus primeiros escritos, Marx falava do dinheiro como uma prostituta universal, um meio de troca que nega o conteúdo dos bens e serviços substituindo-os por um padrão impessoal. O dinheiro permite a troca de qualquer coisa por qualquer coisa, a despeito dos bens envolvidos partilharem quaisquer qualidades substantivas em comum. Os comentários críticos de Marx sobre o dinheiro denunciam sua distinção subsequente entre valor de uso e valor de troca. O dinheiro torna possível a generalização destes devido ao seu papel de pura mercadoria. A explicação mais abrangente e sofisticada das conexões entre dinheiro e modernidade, entretanto, é de George Simmel. Devo voltar a isto logo, na medida que eu vou utilizá-la em minha própria discussão do dinheiro como um mecanismo de desencaixe. Entre emitentes, devo ser observado como uma preocupação com o caráter social do dinheiro faz parte dos escritos de Talcott Parsons e Niklas Luhmann em períodos mais recentes, tais como os meios de legitimação política. Devo me concentrar aqui na ficha do dinheiro. A natureza do dinheiro tem sido amplamente discutida em sociologia e constitui, obviamente, uma preocupação permanente da economia.
Em seus primeiros escritos, Marx falava do dinheiro como uma prostituta universal, um meio de troca que nega o conteúdo dos bens e serviços substituindo-os por um padrão impessoal. O dinheiro permite a troca de qualquer coisa por qualquer coisa, a despeito dos bens envolvidos partilharem quaisquer qualidades substantivas em comum. Os comentários críticos de Marx sobre o dinheiro denunciam sua distinção subsequente entre valor de uso e valor de troca. O dinheiro torna possível a generalização destes devido ao seu papel de pura mercadoria. A explicação mais abrangente e sofisticada das conexões entre dinheiro e modernidade, entretanto, é de George Simmel. Devo voltar a isto logo, na medida que eu vou utilizá-la em minha própria discussão do dinheiro como um mecanismo de desencaixe. Entre emitentes, devo ser observado como uma preocupação com o caráter social do dinheiro faz parte dos escritos de Talcott Parsons e Niklas Luhmann, em períodos mais recentes. Parsons é aqui o autor dominante. Segundo ele, o dinheiro é um dos diversos tipos de meio de comunicação circulante, nas sociedades modernas, além do poder, da linguagem e outros. Embora as abordagens de Parsons e Luhmann tenham afinidades com o que devo colocar mais adiante, não aceito a estrutura principal de suas análises. Nem o poder nem a linguagem estão ao mesmo nível do dinheiro ou outros mecanismos de desencaixe. O poder e o uso da linguagem são traços intrínsecos da ação social de um modo muito geral, e não de formas sociais específicas. O que é dinheiro? Os economistas nunca conseguiram concordar numa resposta a esta questão. Os escritos de Keynes, no entanto, fornecem provavelmente o melhor ponto de partida. Uma das principais ênfases de Keynes é sobre o caráter distintivo do dinheiro e sua análise rigorosa separa sua obra daquelas versões do pensamento econômico neoclássico onde, segundo Leon Walsh, o dinheiro não existe. Keynes distingue antes de tudo dinheiro de crédito e dinheiro propriamente dito. Em sua forma primativa, o dinheiro é identificado com o débito. O dinheiro mercadoria, assim designado, é primeiro passo no caminho de transformação da permuta numa economia de dinheiro. Uma transição básica é iniciada quando o reconhecimento de débito podem ser substituídos por mercadorias tais como no acordo das transações. Isso está sublinhado. Uma transição básica é iniciada quando o reconhecimento de débito podem ser substituídos por mercadorias tais como no acordo das transações. Este reconhecimento espontâneo de débito pode ser emitido por qualquer banco e representa dinheiro bancário. O dinheiro bancário é reconhecimento de um débito privado até que ele se torne mais amplamente difundido. Este movimento para o dinheiro propriamente dito envolve a intervenção do Estado, que age como fiador do valor. Somente o Estado, o que significa que o Estado-nação moderno, está apto a transformar transações de débito privado em meios padronizadores de pagamento. Em outras palavras, colocar débito e crédito em equilíbrio no tocante ao número indefinido de transações. O dinheiro em sua forma desenvolvida é definido acima de tudo em termos de crédito e débito, em que esses dizem a respeito uma pluralidade de intercâmbios amplamente difundidos, e por esta razão que Keynes relaciona intimamente o dinheiro ao tempo. Sublinhado. O dinheiro é um modo de adiantamento proporcionando os meios de conectar crédito e dívida em circunstâncias em que a troca imediata de produtos é impossível. O dinheiro, pode-se dizer, é um meio de retardar o tempo e assim separar as transações de local particular de troca. Posto com mais acurácia, nos termos anteriormente introduzidos, o dinheiro é um meio de distanciamento tempo-espaço. O dinheiro possibilita a realização de transações entre agentes amplamente separados no tempo e no espaço. As implicações espaciais do dinheiro são bem caracterizadas por Simmel, que salienta. O papel do dinheiro que está associado à distância espacial entre o indivíduo e sua posse, apenas se o lucro de empreendimento assumir uma forma que possa ser facilmente transferida para outro lugar. Ele garante a propriedade ao proprietário, através de sua separação espacial, um alto grau de independência ou, em outras palavras, automobilidade. O poder do dinheiro de cobrir distâncias possibilita ao proprietário e à sua posse existirem tão afastados um do outro a ponto de que cada um poder seguir seus próprios preceitos numa medida maior do que no período em que o proprietário e suas posses ainda permaneciam num relacionamento mútuo direto, quando todo engajamento econômico era também um engajamento pessoal. A condição de desencaixe proporcionada pelas economias monetárias modernas é imensamente maior do que em qualquer das civilizações pré-modernas em que existia dinheiro. Mesmo nos mais desenvolvidos dos sistemas monetários da era pré-moderna, como o Império Romano,
nenhum avanço foi feito para além do que, nos termos de Keynes, seria dinheiro-mercadoria, na forma de cunhagem material. Hoje, o dinheiro propriamente dito é independente dos meios pelos quais ele é representado, assumindo a forma de pura informação armazenada como números num disquete de computador. É errada a metáfora de ver o dinheiro como faz Parkinson. Em termos de meio de comunicação circulante, como moedas ou notas, o dinheiro circula. Mas, numa ordem econômica moderna, o grosso das transações monetárias não assume esta forma. Cecchini salienta que as ideias convencionais de que o dinheiro circula e pode ser pensado em termos de fluxo são essencialmente equivocadas. Se o dinheiro fluísse, digamos, como água, sua circulação seria diretamente expressa em termos de tempo. Seguir-se isso disto que quanto maior a velocidade, mais estreita seria a corrente necessária para uma mesma quantidade fluir por unidade de tempo. No caso do dinheiro, isto significaria que a quantidade requerida para uma dada transação seria proporcional à velocidade de sua circulação. Mas é completamente sem sentido dizer que um pagamento de 100 euros poderia igualmente ser feito com 50 ou 10 euros. O dinheiro não se relaciona ao tempo, ou mais precisamente ao tempo-espaço, como um fluxo, mas exatamente como um meio de vincular tempo e espaço associando instantaneidade e adiantamento, presença e ausência. Nas palavras de R. S. Sayre, nenhum componente do ativo está em ação como meio de troca, exceto no exato momento de ser transferido de uma propriedade para outra, em pagamento de alguma transação. O dinheiro é um exemplo dos mecanismos de desencaixe associados à modernidade. Não procurarei detalhar a contribuição substantiva de uma economia monetária desenvolvida ao caráter das instituições modernas. O dinheiro propriamente dito, entretanto, é obviamente uma parte inerente da vida social moderna, bem como um tipo específico de ficha simbólica. Ele é fundamental para o desencaixe da atividade econômica moderna. Repito, ele é fundamental para o desencaixe da atividade econômica moderna. Uma das formas mais características de desencaixe na era moderna, por exemplo, é a expansão dos mercados capitalistas, incluindo os mercados monetários, que ocorrem relativamente cedo no escopo internacional. O dinheiro, propriamente dito, é essencial às transações distanciadas que eles envolvem. Ele é também, como salienta Simmel, essencial à natureza da posse e à alienabilidade da propriedade na atividade econômica moderna. Todos os mecanismos de desencaixe, tanto as fichas simbólicas como os sistemas peritos, dependem da confiança. A confiança está, portanto, envolvida de maneira fundamental com as instituições da modernidade. A confiança está aqui revestida de capacidades não individuais, mas abstratas. Qualquer um que use fichas monetárias o faz na presunção do que outros, os quais ele ou ela nunca conhecem, honrem seu valor. Mas é no dinheiro enquanto tal que se confia não apenas, ou mesmo primariamente, nas pessoas com as quais as transações específicas são efetuadas. Devo considerar o caráter geral da confiança um pouco adiante. Concentrando por enquanto nossa atenção no caso do dinheiro, podemos notar que os vínculos entre dinheiro e confiança são especificamente observados e analisados por Simmel. Como Keynes, ele vincula a confiança em transações monetárias à credibilidade pública no governo emitente. Simmel distingue a credibilidade do dinheiro do conhecimento indutivo fraco, envolvendo em muitas transações adiantadas. Assim, se um fazendeiro não estivesse confiante que um campo produziria cereais no ano seguinte como fez no ano anterior, ele não semearia. A confiança no dinheiro envolve mais do que um cálculo de fidedignidade de prováveis eventos futuros. A confiança existe, diz Simmel, enquanto acreditamos em alguém ou algum princípio. Uma citação. Ela exprime a sensação de que existe entre a nossa ideia de um ser e o próprio ser uma conexão e unidade definidas, uma certa consistência em nossa concepção dele, uma convicção e falta de resistência na rendição do ego a esta concepção, que pode repousar em razões específicas, mas não é explicada por elas. A confiança, em suma, é uma forma de fé, na qual a segurança adquirida em resultados prováveis expressa mais um compromisso com algo do que apenas uma compreensão cognitiva. Na verdade, e devo elaborar isto mais adiante, as modalidades de confiança envolvidas nas instituições modernas, dependendo do caso, permanecem como compreensões vagas e parciais de sua base de conhecimento. Vamos agora examinar a natureza dos sistemas peritos.
Por sistemas peritos, quero me referir a sistemas de excelência técnica ou competência profissional que organizam grandes áreas dos ambientes material e social em que vivemos hoje. A maioria das pessoas leigas consulta profissionais, advogados, arquitetos, médicos, etc., apenas de modo periódico e regular. Mas os sistemas nos quais está integrado o conhecimento dos peritos influencia muitos aspectos do que fazemos de uma maneira contínua. Ao estar simplesmente em casa, estou envolvido no sistema perito, ou numa série de tais sistemas nos quais deposito minha confiança. Não tenho nenhum medo específico de subir as escadas da moradia, mesmo considerando que sei que, em princípio, a estrutura pode desabar. Conheço muito pouco os códigos de conhecimento usados pelo arquiteto e pelo construtor no projeto em construção da casa, mas, não obstante, tenho fé no que eles fizeram. Minha fé não é tanto neles, embora eu tenha que confiar em sua competência como na autenticidade do conhecimento perito que a eles aplicam, algo que não posso, em geral, conferir exaustivamente por mim mesmo. Quando saio da minha casa e entro no carro, penetro num cenário que está completamente permeado por conhecimento perito, envolvendo o projeto e construção de automóveis, estradas, cruzamentos, semáforos e por muitos outros itens, algo que não posso, em geral, conferir exaustivamente por mim mesmo. Quando saio da minha casa e entro no carro, penetro num cenário que está completamente permeado por conhecimento perito, envolvendo o projeto e construção de automóveis, estradas, cruzamentos, semáforos e por muitos outros itens. Todos sabem que dirigir um automóvel é uma atividade perigosa, acarretando o risco de acidente. Ao escolher sair de carro, aceito este risco, mas confio na perícia acima mencionada para me garantir de que ele é o mais minimizado possível. Tenho muito pouco conhecimento de como o automóvel funciona e poderia realizar apenas pequenos reparos se algo desse errado. Tenho muito pouco conhecimento de como o automóvel funciona e poderia realizar apenas pequenos reparos se algo desse errado. Tenho conhecimento mínimo das técnicas de modalidades de construção de estradas, de manutenção de ruas ou dos computadores que ajudam a controlar o movimento do trânsito. Quando estaciono o carro no aeroporto e embarco no avião, ingresso em outros sistemas peritos, dos quais meu próprio conhecimento técnico é, no melhor dos casos, rudimentar. Os sistemas peritos são mecânicos de desencaixe porque, em comum, como as fichas simbólicas, eles removem as relações sociais das imediações do contexto. Ambos os tipos de mecanismo de desencaixe pressupõem, embora também promovam, a separação entre tempo e espaço como condição do distanciamento tempo-espaço que eles realizam. Um sistema perito desencaixa da mesma forma que uma ficha simbólica, fornecendo garantias de expectativas através de tempo e espaço distanciados. Este alongamento de sistemas sociais é conseguido por meio da natureza impessoal de testes aplicados para avaliar o conhecimento técnico e pela crítica pública, sobre a qual se baseia a produção do conhecimento técnico, usado para controlar sua forma. Para a pessoa leiga, repetindo, a confiança em sistemas peritos não depende nem de uma plena iniciação neste processo, nem do domínio do conhecimento que eles produzem. A confiança é inevitavelmente, em parte, um artigo de fé. Esta proposição não deve ser muito simplificada. Um elemento do conhecimento indutivo fraco de Simmel está, sem dúvida, com muita frequência presente na confiança que protagonistas leigos mantêm em sistemas peritos. Há um elemento pragmático na fé baseada na experiência de que tais sistemas geralmente funcionam como se espera que eles o façam. Em acréscimo, há frequentemente forças reguladoras além e acima das associações profissionais com o intuito de proteger os consumidores de sistemas peritos. Organismos que licenciam máquinas mantêm vigilância sobre os padrões dos fabricantes de aeronaves e assim por diante. E sublinhado, nada disto, entretanto, altera a observação de que todos os mecanismos de desencaixe implicam em uma atitude de confiança. Que me seja permitido considerar agora como podemos compreender melhor a noção de confiança e como a confiança se relaciona de uma maneira geral ao distanciamento do tempo e espaço. Confiança. O termo confiança aflora com muita frequência na linguagem comum. 26ª nota do rodapé. Na discussão que se segue, trabalhei sobre diversos materiais não publicados que me foram cedidos por de Boden. Suas ideias são de importância essencial para concepções que elaboro nessa seção e, de fato, para o livro como um todo. Continuando.
Alguns sentidos do termo, embora partilhem amplas afinidades com outros usos, são de implicação relativamente desimportante. Alguém diz: confio que você esteja bem. Normalmente quer dizer algo mais como esta fórmula de polidez do que espero que você esteja com boa saúde. Embora, mesmo aqui, confio que tenha uma conotação algo mais forte do que espero, implicando algo mais próximo a espero não ter motivos para duvidar. A atitude de crença ou crédito que entra em confiança em alguns contextos mais significativos já se encontra aqui. Quando alguém diz, confio em que X se comportará desta maneira, esta implicação é mais evidente, embora não muito além do nível do conhecimento indutivo fraco. É reconhecido que se conta com X para produzir o comportamento em questão dadas as circunstâncias apropriadas. Mas estes usos não interessam especialmente ao assunto em questão nessa discussão, porque não se referem às relações sociais que incorporam confiança. Eles não se relacionam aos sistemas pertuadores de confiança, mas são designações referentes ao comportamento de outro. O indivíduo envolvido não é requisitado a demonstrar aquela fé que a confiança envolve em seus significados mais profundos. A principal definição de confiança no Oxford English Dictionary é descrita como crença ou crédito em alguma qualidade ou atributo de uma pessoa ou coisa, ou a verdade de uma afirmação. Essa definição proporciona um ponto de partida útil. Crença e crédito estão claramente ligados de alguma forma à fé, da qual, seguindo o símil, já falei. Embora reconhecendo que fé e confiança são intimamente aliadas, Luhmann faz distinção entre as duas, que é a base de sua obra sobre confiança. A confiança, diz ele, deve ser compreendida especificamente em relação ao risco, um termo que passa a existir apenas no período moderno. A palavra risk parece ter encontrado seu caminho para o inglês no século XVII e vem provavelmente de um termo náutico espanhol que significa correr para o perigo ou ir contra uma rocha. A noção se originou com a compreensão de que resultados inesperados podem ser uma consequência de nossas próprias atividades ou decisões, ao invés de exprimirem significados ocultos da natureza ou intenções inefáveis de deidade. Risco substitui em grande parte o que antes era pensado como fortuna ou destino, e torna-se separado das cosmologias. A confiança pressupõe consciência das circunstâncias de risco, o que não ocorre com a crença. Tanto a confiança como a crença se referem a expectativas que podem ser frustradas ou desencorajadas. A crença, como Luhmann a emprega, se refere a uma atividade mais ou menos tida como certa de que as coisas familiares permanecerão estáveis. Citação do livro de Luhmann. O caso normal é o da crença. Você está crente que suas expectativas não serão desapontadas, que os políticos tentarão evitar a guerra, que os carros não quebrarão ou deixarão subitamente o meio da rua para atingi-lo em seu passeio de domingo à tarde. Você não pode viver sem formar expectativas no que toca a eventos contingentes e você tem que negligenciar, mais ou menos, a possibilidade de desapontamento. Você negligencia isto porque se trata de uma possibilidade muito rara, mas também porque não sabe mais o que fazer. A alternativa é viver num estado de incerteza permanente e privar-se das expectativas sem ter nada com que as substituí-las. A alternativa é viver num estado de incerteza permanente e privar-se das expectativas sem ter nada com que as substituí-las. Na concepção de Luhmann, quando se trata de confiança, o indivíduo considera consciente as alternativas para seguir um curso específico de ação. Alguém compra um carro usado, ao invés de um novo, arrisca-se a adquirir uma dor de cabeça. Ele ou ela deposita confiança na pessoa do vencedor ou na reputação da firma para tentar evitar que isto ocorra. Deste modo, o indivíduo que não considera alternativas está numa situação de crença, enquanto alguém que reconhece essas alternativas e tenta calcular os riscos assim reconhecidos, engaja-se em confiança. Numa situação de crença, uma pessoa reage ao desapontamento culpando outros. Em circunstâncias de confiança, ela ou ele deve assumir parcialmente a responsabilidade e pode se arrepender de ter depositado confiança em alguém ou algo. A distinção entre confiança e crença depende da possibilidade de frustração ser influenciada pelo próprio comportamento prévio da pessoa e, portanto, de uma discriminação correlata entre risco e perigo. Porque a noção de risco é de origem relativamente recente, Luhmann alega a possibilidade de separar risco e perigo. Deve derivar das características sociais da modernidade. Ela surge essencialmente
de uma compreensão do fato de que a maioria das contingências que afetam a atividade humana são humanamente criadas e não meramente dadas por Deus ou pela natureza. A abordagem de Luhmann é importante e dirige nossa atenção para várias discriminações conceituais que devem ser feitas na compreensão da confiança. Não acho, contudo, que podemos nos satisfazer com os detalhes de sua conceitualização. Ele seguramente está certo em distinguir entre confiança e crença, entre risco e perigo, bem como em afirmar que todos estes estão de alguma maneira intimamente ligados entre si. Mas é inútil vincular a noção de confiança a circunstâncias específicas em que os indivíduos contemplam conscientemente cursos alternativos de ação. A confiança é geralmente muito mais um estado contínuo do que isto implica. Ela é, como devo sugerir adiante, um tipo específico de crença em vez de algo diferente dela. Observações análogas se aplicam ao risco e ao perigo. Não concordo com a afirmação de Luhmann de que, se você se abstém de agir, você não corre risco. Em outras palavras, nada aventurado, nada potencialmente perdido. A inação é frequentemente arriscada e há certos riscos que todos nós temos que enfrentar, quer gostemos ou não, tais como os riscos de catástrofe ecológica ou guerra nuclear. Além disso, não há conexão intrínseca entre crença e perigo, mesmo como Luhmann os define. O perigo existe em circunstâncias de risco e é, na verdade, relevante para a definição do que é risco. Os riscos que envolvem atravessar o Atlântico no pequeno bote, por exemplo, são consideravelmente maiores do que se a viagem for feita num grande transatlântico devido à variação contida no elemento de perigo. Sugiro conceituar diferentemente a confiança e suas noções concomitantes. Para facilitar a exposição, devo dispor os elementos envolvidos como uma série de 10 pontos que incluem uma definição de confiança, mas devolve também uma gama de observação relacionada. Primeira, a confiança está relacionada à ausência no tempo e no espaço. Não haveria necessidade de se confiar em alguém cujas atividades fossem continuamente visíveis e cujos processos de pensamento fossem transparentes, ou de se confiar em algum sistema cujos procedimentos fossem inteiramente conhecidos e compreendidos. Diz que a confiança é um dispositivo para se lidar com a liberdade dos outros. Mas a condição principal de requisitos para a confiança não é a falta de poder, mas a falta de informação plena. Isso está sublinhado. Mas é a falta de informação plena. Segundo motivo, a confiança está basicamente vinculada não ao risco, mas à contingência. A confiança sempre leva a conotação de credibilidade em face de resultados contingentes. Digam estes respeito a ações de indivíduos ou a operação de sistema. No caso de confiança em agentes humanos, a suposição de credibilidade envolve a atribuição de propriedade, entre parênteses, honra ou amor. É por isso que a confiança em pessoas é psicologicamente consequente para o indivíduo que confia. É dado um refém moral à fortuna. Terceiro motivo. A confiança não é o mesmo que fé na credibilidade de uma pessoa ou sistema, ela é o que deriva desta fé. A confiança é precisamente o elo entre a fé e a crença, e é isto que a distingue do conhecimento indutivo fraco. Este último é a crença baseada em algum tipo de domínio das circunstâncias em que a crença é justificada. Toda confiança é, num certo sentido, confiança cega. Quarto motivo. Pode-se falar de confiança em fichas simbólicas ou sistemas peritos, mas isto se baseia na fé, na correção de princípios dos quais se é ignorante, não na fé na proibidade moral, boas intenções, entre parênteses, de outros. A confiança em pessoas, é claro, é sempre relevante em certo grau para a fé em sistemas, mas diz respeito antes a seu funcionamento apropriado do que a sua operação enquanto tal. Quinto motivo. Neste ponto, chegamos a uma definição de confiança. A confiança pode ser definida como crença na credibilidade de uma pessoa ou sistema, tendo em vista um dado conjunto de resultados ou eventos, em que essa crença expressa uma fé na proibidade ou amor de um outro, ou na correlação de princípios abstratos, conhecimento técnico. Sexto motivo. Em condições de modernidade, a confiança existe no contexto de a consciência geral de que a atividade humana, incluindo nessa expressão o impacto da tecnologia sobre o mundo material, é criada socialmente e não dada pela natureza das coisas ou por influência divina. B. O escopo transformativo amplamente aumentando da ação humana, levado a cabo pelo caráter dinâmico das instituições sociais modernas.
O conceito de risco substitui o de fortuna, mas isso não porque os agentes nos tempos pré-modernos não pudessem distinguir entre risco e perigo. Isto representa, pelo contrário, uma alteração na percepção da determinação e da contingência, de forma que os imperativos morais humanos, as causas naturais e o acaso passam a reinar no lugar das cosmologias religiosas. A ideia de acaso, em seus sentidos modernos, emerge ao mesmo tempo que a de risco. Sétimo motivo. Perigo e risco estão intimamente relacionados, mas não são a mesma coisa. A diferença não reside em se um indivíduo pesa ou não conscientemente as alternativas ao contemplar ou assumir uma linha de ação específica. O que o risco pressupõe é precisamente o perigo, não necessariamente a consciência do perigo. Uma pessoa que arrisca algo corteja o perigo, onde o perigo é compreendido como uma ameaça aos resultados desejados. Qualquer um que assume um risco calculado está consciente da ameaça ou ameaça que uma linha de ação específica pode pôr em jogo. Mas é certamente possível assumir ações ou estarem sujeitos a situações que são inerentemente arriscadas sem que os indivíduos envolvidos estejam conscientes do quanto estão se arriscando. Em outras palavras, eles estão conscientes do perigo que correm. Oitavo motivo. Risco e confiança se entrelaçam. A confiança normalmente servindo para reduzir ou minimizar os perigos aos quais estão sujeitos tipos específicos de atividade. Há certas circunstâncias nas quais os padrões de risco são institucionalizados. No interior de estruturas abrangentes de confiança, entre parênteses, investimentos no mercado de ações, esportes fisicamente perigosos. Aqui, a destreza e o acaso são fatores de delimitação sobre o risco, mas normalmente o risco é conscientemente calculado. Em todos os cenários de risco, o risco aceitável fica sobre o tópico conhecimento indutivo fraco. E há virtualmente sempre um equilíbrio entre confiança e cálculo do risco neste sentido, o que é visto como risco aceitável, a minimalização do perigo. Varia em diferentes contextos, mas é geralmente central na manutenção da confiança. Assim, viajar pelo ar pode parecer uma atividade inerentemente perigosa, dado que o aeroplano parece desafiar as leis da gravidade. As pessoas envolvidas com o funcionamento das linhas aéreas respondem a isto, demonstrando estatisticamente o quão baixos são os riscos da viagem aérea, conforme medidos pelo número de mortes por 1000 passageiros. Nono motivo. O risco não é apenas uma questão da ação individual. Existem ambientes de risco que afetam coletivamente grandes massas de indivíduos. Em certas instâncias, potencialmente todos sobre a face da Terra, como no caso de risco do desastre ecológico ou guerra nuclear. Pode-se definir segurança como uma situação na qual um conjunto específico de perigos está neutralizando ou minimizado. A experiência de segurança baseia-se geralmente no equilíbrio de confiança e risco aceitável. Tanto em seu sentido factual quanto em seu sentido experimental, a segurança pode se referir a grandes agregações ou coletividade de pessoas, até incluir a segurança global ou de indivíduos. Décimo motivo. As observações anteriores nada dizem sobre o que constitui o oposto da confiança, o qual não é, e devo argumentar adiante, simplesmente a desconfiança. Tampouco estes pontos oferecem muito no que diz respeito às condições sobre as quais a confiança é gerada ou dissolvida. Devo discutir isso mais detalhadamente adiante. A reflexividade da modernidade. Um contraste com a tradição é inerente à ideia de modernidade. Como já foi observado, muitas combinações do moderno e do tradicional podem ser encontradas nos cenários sociais concretos. Na verdade, alguns autores têm argumentado que ambos estão tão cerradamente entrelaçados que qualquer comparação generalizada não é válida. Mas certamente não é este o caso. Como podemos ver ao examinar a relação entre modernidade e reflexividade? Há um sentido fundamental no qual a reflexividade é uma característica definidora de toda ação humana. Todos os seres humanos rotineiramente se mantêm em contato com as bases do que fazem com outra parte integrante do fazer. Denominei isto em outro lugar de monitoração reflexiva da ação, usando a expressão no sentido de chamar a atenção para o caráter crônico dos processos envolvidos. A ação humana não incorpora cadeias de interações e motivos agregados, mas uma consistente e, principalmente como nos mostrou Arvin Goffman, nunca passível de ser relaxada. Monitoração do comportamento e seus contextos.
Este não é o sentido de reflexividade que é especificamente ligado à modernidade, embora seja uma base necessária. Nas culturas tradicionais, o passado é honrado e símbolos valorizados porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um modo de integrar a monitoração da ação com a organização tempo-espacial da comunidade. Ela é uma maneira de lidar com o tempo e o espaço que insere qualquer atividade ou experiência particular dentro da continuidade do passado, presente e futuro, sendo estes, por sua vez, estruturados por práticas sociais recorrentes. A tradição não é inteiramente estática, porque ela tem que ser reinventada a cada nova geração conforme esta assume sua herança cultural dos precedentes. A tradição não só resiste à mudança como pertence a um contexto no qual há, separados, pouco marcadores temporais e espaciais em cujos termos a mudança pode ter alguma forma significativa. Nas culturas orais, a tradição não é conhecida como tal, mesmo sendo estas culturas as mais tradicionais de todas. Para compreender a tradição como distinta de outros modos de organizar a ação e a experiência, é preciso penetrar no espaço-tempo de maneiras que só são possíveis com a intervenção da escrita. A escrita expande o nível do distanciamento tempo-espaço e cria uma perspectiva de passado, presente e futuro, onde a apropriação reflexiva do conhecimento pode ser destacada da tradição designada. Nas civilizações pré-modernas, contudo, a reflexividade está ainda em grande parte limitada, sublinhado, à reinterpretação e esclarecimento da tradição, de modo que nas balanças do tempo o lado do passado está muito mais abaixo pelo peso do que o do futuro. Além disso, à medida em que a capacidade de ler e escrever é monopólio de poucos, a rotinização da vida cotidiana permanece presa à tradição do antigo sentido. Com o advento da modernidade, a reflexividade assume um caráter diferente. Ela é introduzida na própria base da reprodução do sistema, de forma que o pensamento e a ação estão constantemente refratados entre si. A rotinização da vida cotidiana não tem nenhuma conexão intrínseca com o passado, exceto na medida em que o que foi feito antes, por acaso coincide com o que pode ser defendido de uma maneira proba à luz do conhecimento renovado. Não se sanciona uma prática por ela ser tradicional. A tradição pode ser justificada, mas apenas à luz do conhecimento, o qual, por sua vez, não é autenticado pela tradição. Combinado com a inércia do hábito, isso significa que, mesmo na mais modernizada das sociedades, a tradição continua a desempenhar um papel, mas este papel é geralmente muito menos significativo do que supõem os autores que enfocam a atenção na integração da tradição com a modernidade no mundo contemporâneo, pois a tradição justificada é tradição falsificada e recebe sua identidade apenas da reflexividade do moderno. A reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada sobre essas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter. Temos que elucidar a natureza deste fenômeno. Todas as formas de vida social são parcialmente constituídas pelo conhecimento que os atores têm delas. Saber como ir adiante, no sentido de Wittgenstein, é intrínseco às convenções que são tiradas da e reproduzidas pela atividade humana. Em outras das culturas, as práticas sociais são rotineiramente alteradas à luz de descobertas sucessivas que passam a informá-las. Mas somente na era da modernidade, a revisão da convenção é radicalizada para se aplicar, em princípio, a todos os aspectos da vida humana, inclusive a intervenção tecnológica no mundo material. Diz-se com frequência que a modernidade é marcada por um apetite pelo novo, mas talvez isto não seja completamente preciso. O que é característico da modernidade não é uma adoção do novo por si só, mas a suposição da reflexividade indiscriminada, que é, claro, inclusão à reflexão sobre a natureza da própria reflexão. Provavelmente estamos somente agora, no final do século XX, começando a nos dar conta de quão profundamente perturbadora é esta perspectiva, pois quando as reivindicações da razão substituíram as da tradição, elas pareciam oferecer uma sensação de certeza maior do que a que era propiciada pelo dogma anterior. Mas essa ideia parece persuasiva apenas na medida em que não vemos que a reflexividade da modernidade de fato subverte a razão, pelo menos onde a razão é entendida como ganho de conhecimento certo. A modernidade é constituída através do conhecimento reflexivamente aplicado,
mas a equação entre conhecimento e certeza revelou-se erroneamente interpretada. Estamos em grande parte num mundo que é inteiramente constituído através de conhecimento reflexivamente aplicado, mas onde, ao mesmo tempo, não podemos nunca estar seguros de qualquer elemento dado deste conhecimento não será revisado. Mesmo os filósofos que mais ferreamente defendem as reivindicações da ciência-certeza, tais como Karl Popper, reconhecem que, como ele o exprime, toda ciência repousa sobre a areia movediça. Em ciência, nada é certo, e nada pode ser provado ainda que o empenho científico nos forneça a maior parte da informação digna de confiança sobre o mundo a que podemos aspirar. No coração do mundo da ciência sólida, a modernidade vagueia livre. Nenhum conhecimento sobre as condições da modernidade é conhecimento no sentido antigo, em que o conhecer é estar certo. Isso se aplica igualmente às ciências naturais e sociais. No caso das ciências sociais, entretanto, as considerações ulteriores envolvidas, devemos recordar aqui as observações feitas anteriormente sobre os componentes reflexivos da sociologia. Nas ciências sociais, temos que acrescentar ao caráter constante de todo conhecimento baseado empiricamente na subversão que veio da reentrada do discurso científico social no contexto que ele analisa. A reflexão da qual as ciências sociais são a versão formalizada, um gênero específico de conhecimento perito. É fundamental a reflexividade da modernidade como um todo. Devido à íntima relação entre o iluminismo e a defesa das reivindicações da razão, a ciência natural tem sido geralmente tomada como um empenho preeminente, distinguindo a perspectiva moderna do que havia antes. Mesmo aqueles que favorecem a sociologia interpretativa, ao invés da sociologia naturalista, veem normalmente a ciência social como a prima pobre das ciências naturais, particularmente dada o peso do desenvolvimento tecnológico como resultado de descobertas científicas. Mas as ciências sociais estão, na verdade, mais profundamente implicadas na modernidade do que as ciências naturais, na medida em que a revisão crônica das práticas sociais, à luz do conhecimento sobre essas práticas, é parte do próprio tecido das instituições modernas. Todas as ciências sociais participam dessa relação reflexiva, embora a sociologia tenha um lugar especialmente central. Tome-se, por exemplo, o discurso da economia. Conceitos como capital, investimento, mercados, indústria e muitos outros, em seu sentido moderno, foram elaborados como parte do desenvolvimento inicial da economia como uma disciplina específica no século XVIII e começo do século XIX. Estes conceitos e as conclusões empíricas ligadas a eles foram formuladas no sentido de analisar mudanças envolvidas na emergência das instituições modernas. Mas eles não podiam permanecer, e realmente não permaneceram, separados das atividades e eventos aos quais se relacionavam, tornavam-se parte integrante do que na vida econômica moderna, na verdade, é dela inseparável. A atividade econômica moderna não seria como é se não fosse o fato de que todos os membros da população dominaram estes conceitos e uma variedade indefinida de outros. O indivíduo leigo não pode necessariamente fornecer definições formais de termos como capital ou investimento, mas todo mundo que, digamos, utiliza uma conta bancária demonstra um domínio implícito e prático dessas noções. Conceitos como estes e as teorias e informações empíricas a eles ligados não são meramente dispositivos convenientes por meio dos quais os agentes estão de algum modo mais aptos a compreender seus comportamentos do que estariam de outra forma. Eles constituem ativamente o que o comportamento é e informam as razões pelas quais ele é empreendido. Não pode haver uma separação definida entre a literatura disponível aos economistas e a que é lida ou filtrada para setores interessados na população, homens de negócios, membros do governo e elementos do público. O ambiente econômico está constantemente sendo alterado à luz desses inputs, criando assim uma situação de contínuo envolvimento mútuo entre o discurso econômico e as atividades a que eles se referem. A posição do pivô da sociologia na reflectividade da modernidade vem de seu papel como mais generalizado tipo de reflexão sobre a vida social moderna. Consideremos um exemplo claro nos limites da sociologia naturalista. As estatísticas oficiais publicadas pelos governos com respeito, por exemplo, à população, casamento e divórcio, crime e delinquência, etc., parecem fornecer um meio de estudar a vida social com precisão.
Para os pioneiros da sociologia naturalista, como para Durkheim, estas estatísticas representavam dados sólidos, em cujos termos os aspectos relevantes das sociedades modernas podem ser analisados com mais precisão do que onde não se dispõe de tais números. E, no entanto, as atividades oficiais não são apenas características analíticas da atividade social, mas entram de novo constitutivamente no universo social do qual foram tiradas. Desde seu início, o cotejo das estatísticas oficiais é constitutivo do poder do Estado e também de muitos outros modos de organização social. O controle administrativo coordenado obtido pelos governos modernos é inseparável da monitoração rotineira dos dados oficiais, na qual se empenham todos os Estados contemporâneos. A acumulação de estatísticas oficiais é em si um esforço reflexivo, permeado pelas próprias descobertas das ciências sociais que as utilizam. O trabalho prático dos legistas, por exemplo, é a base para a coleta de estatísticas de suicídio. Na interpretação das causas e motivos da morte, entretanto, os legistas são orientados por conceitos e teorias que se propõem a elucidar a natureza do suicídio. Não seria todo inusual encontrar uma legista que tivesse lido Durkheim. Tampouco fica a reflexividade das estatísticas oficiais confinada à esfera do Estado. Qualquer pessoa num país ocidental que decide se casar hoje em dia, por exemplo, sabe que a taxa de divórcios é alta. E pode também, embora de maneira imperfeita ou parcial, conhecer um pouco mais sobre demografia do casamento e da família. O conhecimento da alta taxa de divórcios pode afetar a própria decisão de se casar, bem como decisões sobre considerações relacionadas, o regime das propriedades, etc. A consciência dos níveis de divórcio, além disso, é normalmente muito mais do que simplesmente a consciência de fato bruto. Ele é teorizado pelo agente leigo de maneiras impregnadas pelo pensamento sociológico. Desta forma, virtualmente todos que consideram o casamento têm alguma ideia de como as instituições familiares vêm mudando, mudanças na posição social relativa e no poder do homem e da mulher, alterações nos costumes sexuais, etc. Tudo isso entrando nos processos de mudança ulterior que reflexivamente informa. O casamento e a família não seriam o que são hoje se não fossem inteiramente socializados e psicologizados. O discurso da sociologia, os conceitos, teorias e descobertas das outras ciências sociais continuamente circulam dentro e fora daquilo de que tratam. Assim fazendo, eles reestruturam reflexivamente seu objeto, ele próprio tendo aprendido a pensar sociologicamente. A modernidade é ela mesma profunda e intrinsecamente sociológica. Muito do que é problemático na posição do sociológico profissional como fornecedor de conhecimento perito sobre a vida social deriva do fato de que ele ou ela está, na maior parte, um passo adiante dos leigos esclarecidos praticamente da disciplina. Daí ser falsa a tese de que mais conhecimento sobre a vida social, mesmo que tal conhecimento esteja mais empiricamente escorado, é igual ao maior controle sobre nosso destino. Ela é, discutivelmente, verdadeira no que tange ao mundo físico, mas não ao universo dos eventos sociais. A expansão de nosso entendimento do mundo social poderia produzir uma abrangência progressivamente mais elucidativa das instituições humanas, daí crescente controle tecnológico sobre elas. Se a vida social fosse inteiramente separada do conhecimento humano, ou se o conhecimento pudesse ter filtrado continuamente nas razões para a ação social, produzindo passo a passo aumentos na racionalidade do comportamento em relação às necessidades específicas. Ambas as condições de fato se aplicam a muitas circunstâncias e contexto da atividade social, mas ambas são carentes daquele impacto totalizador que a herança do pensamento iluminista estabelece como meta. Isto ocorre devido à influência de 4 conjuntos de fatores. Um deles, factualmente muito importante, mas logicamente o menos interessante, ou de qualquer forma o menos difícil de manipular analiticamente, é o poder diferencial. A apropriação do conhecimento não ocorre de uma maneira homogênea, mas é com frequência diferencialmente disponível para aqueles em posição de poder, que são capazes de colocá-lo a serviço de interesses seccionais. Uma segunda influência diz respeito ao papel dos valores. As mudanças nas ordens de valores não são independentes das inovações na orientação cognitiva criadas por perspectivas cambiantes sobre o mundo social. Se o conhecimento novo pudesse ser empregado sobre uma base racional transcendental de valores, essa situação não se aplicaria, mas não existe tal base racional de valores,
e as mudanças na perspectiva derivadas de inputs de conhecimento têm uma relação móvel com as mudanças nas orientações de valores. O terceiro fator é o impacto das consequências inesperadas. Nenhuma quantidade de conhecimento acumulado sobre a vida social poderia abranger todas as circunstâncias de sua implementação, mesmo que tal conhecimento fosse inteiramente distinto do ambiente ao qual ele é aplicado. Se nosso conhecimento do mundo social simplesmente melhorasse cada vez mais, o escopo das consequências inesperadas poderia tornar-se cada vez mais confinado e as consequências indesejáveis cada vez mais raras. A reflexividade da vida social moderna, no entanto, impede esta possibilidade e é ela mesma a quarta influência envolvida. Embora menos discutida em relação aos limites da razão iluminista, ela é certamente tão significativa quanto qualquer uma das outras. Não é uma questão de não existir um mundo social estável a ser conhecido, mas de que o conhecimento deste mundo contribui para o seu caráter instável ou mutável. Repetindo, não é uma questão de não existir um mundo social estável a ser conhecido, mas de que o conhecimento deste mundo contribui para seu caráter instável ou mutável. A reflexividade da modernidade, que está diretamente envolvida com a contínua geração de autoconhecimento sistemático, não estabiliza a relação entre conhecimento perito e conhecimento aplicado em ações leigas. O conhecimento reivindicado por observadores peritos, em parte e de maneiras muito variadas, reúne-se a seu objeto, desse modo, em princípio, mas também normalmente na prática, alterando-o. Não há paralelo a esse processo nas ciências naturais. Não é nada semelhante ao que ocorre quando, no campo da microfísica, a intervenção de um observador muda o que está sendo estudado. Modernidade ou pós-modernidade? Nesse ponto, podemos vincular a discussão da reflexividade aos debates sobre a pós-modernidade. Pós-modernidade é usado frequentemente como se fosse sinônimo de pós-modernismo, sociedade pós-industrial, etc. Embora a ideia de sociedade pós-industrial, como desenvolvida por Daniel Bell, pelo menos, seja bem explicada, os outros dois conceitos mencionados acima certamente não o são. Devo aqui traçar uma distinção entre eles. Pós-modernismo, se é que significa alguma coisa, é mais apropriado para se refletir aos estilos ou movimentos no interior da literatura, artes plásticas e arquitetura. Diz respeito a aspectos da reflexão estética sobre a natureza da modernidade, embora às vezes apenas um tanto vagamente designado, o modernismo é ou foi uma perspectiva distinguível nessas várias áreas e pode-se dizer que tem sido deslocado por outras correntes de uma variedade pós-moderna. Uma obra separada poderia ser escrita sobre essa questão, que não devo analisar aqui. A pós-modernidade se refere a algo diferente, ao menos como eu defino a noção. Se estamos nos encaminhando para uma fase de pós-modernidade, isso significa que a trajetória do desenvolvimento social está nos tirando das instituições da modernidade rumo a um novo e diferente tipo de ordem social. O pós-modernismo, se ele existe de forma válida, pode exprimir uma consciência tal transição, mas não mostra que ela existe. Ao que se refere comumente a pós-modernidade? Afora o sentido geral de estar vivendo num período de nítida disparidade do passado, o termo, com frequência, tem outro mais dois seguintes significados. Descobrimos que nada pode ser conhecido com alguma certeza, desde que todos os fundamentos pré-existentes da epistemologia se revelaram sem credibilidade, que a história é destituída da teleologia e, consequente, nenhuma versão de progresso pode ser plausivelmente defendida, e que uma nova agenda social e política surgiu com a crescente proeminência de preocupações ecológicas e talvez de novos movimentos sociais em geral. Dificilmente alguém hoje em dia parece identificar a pós-modernidade com o que ela tão amplamente já chegou a significar: a substituição do capitalismo pelo socialismo. O deslocamento desta transição para longe do centro do palco, na verdade, é um dos principais fatores que estimularam as discussões correntes sobre a posição de solução da modernidade, dada a concepção totalizante da história de Marx. Descartemos de início como digna de sérias considerações intelectuais a ideia de que não é possível nenhum conhecimento sistemático das ações ou inclinações humanas ou desenvolvimento social. Qualquer um que mantenha uma tal concepção, para começar, dificilmente poderia escrever um livro sobre ela. A única possibilidade seria repudiar inteiramente a atividade intelectual.
mesmo a alegre desconstrução, em favor de, digamos, exercício físico saudável. Seja o que for que implique a ausência da aceitação de fundamentos na epistemologia, não é isto. Para um ponto de partida mais plausível, podemos nos voltar para o niilismo de Nietzsche e Heidegger. Malgrado as diferenças entre os dois filósofos, há uma concepção sobre quais eles convergem. Ambos vinculam a modernidade à ideia de que a história pode ser identificada como uma apropriação progressiva dos fundamentos racionais do conhecimento. Segundo eles, isso está expresso da noção de superação. A formação de novos entendimentos serve para identificar o que tem de valor do que não tem, no estoque acumulativo de conhecimento. Ambos acham necessário distanciar-se das reivindicações tradicionais do iluminismo, embora não possam criticá-las a partir de uma posição vantajosa de reivindicações superiores ou melhor fundamentadas. Eles abandonaram, portanto, a noção de superação crítica, tão central à crítica iluminista do dogma. Qualquer um que veja nisto uma transição básica da modernidade para a pós-modernidade, contudo, enfrenta grandes dificuldades. Uma das principais objeções é óbvia e bem conhecida. Falar da pós-modernidade como suplantando a modernidade parece invocar aquilo mesmo que é, agora, declarado impossível, dar alguma coerência à história e situar nosso lugar nela. Além disso, se Nietzsche foi o primeiro autor a desvincular a pós-modernidade da modernidade, um fenômeno que se supõe estar ocorrendo atualmente, como é possível que ele tenha visto isso há quase um século atrás? Por que teria sido Nietzsche capaz de uma tal ruptura sem ter, como ele mesmo disse, feito nada mais que revelar os pressupostos ocultos do próprio iluminismo? É difícil resistir à conclusão de que a ruptura com a aceitação de fundamentos é uma linha divisória significativa no pensamento filosófico, tendo suas origens entre os meados e o fim do século XIX. Mas certamente faz sentido ver isto como a modernidade vindo a entender-se a si mesma, entre aspas, ao invés da superação da modernidade enquanto tal. Isso pode ser interpretado em termos de que o rótulo como perspectivas providenciais. O pensamento iluminista e a cultura ocidental em geral emergiram de um contexto religioso que enfatizava a teologia e a obtenção da graça de Deus. A divina providência foi por muito tempo uma ideia diretiva do pensamento cristão. Sem essas orientações precedentes, o iluminismo, em primeiro lugar, dificilmente teria sido possível. Não é de forma alguma surpreendente que a defesa da razão desagrilhoada apenas remodele as ideias do providencial, ao invés de removê-las. Um tipo de certeza, lei divina, foi substituído por outro, a certeza de nossos sentidos, da observação empírica, e a providência divina foi substituída pelo progresso providencial. Além disso, a ideia providencial da razão coincidiu com a ascensão do domínio europeu sobre o resto do mundo. O crescimento do poder europeu forneceu suporte material para a suposição de que a nova perspectiva sobre o mundo era fundamentada sobre uma base teórica que tanto proporcionava segurança como oferecia emancipação do dogma e da tradição. No entanto, as sementes do niilismo estavam no pensamento iluminista desde o início. Se a esfera da razão está inteiramente desagrilhoada, nenhum conhecimento pode se basear sobre um fundamento inquestionado, porque mesmo as noções mais firmemente apoiadas só podem ser vistas como válidas, em princípio, ou até ulterior consideração. De outro modo, elas reincidiram no dogma e se parariam da própria esfera da razão que determina qual validez está em primeiro lugar. Embora a maioria visse a evidência de nossos sentidos como a informação mais segura que podemos obter, mesmo os primeiros pensadores iluministas estavam bem cônscios de que tal evidência é sempre suspeita em princípio. Os dados dos sentidos nunca poderiam fornecer uma base inteiramente segura para as reivindicações do conhecimento. Hoje, dada a maior consciência de que a observação sensorial é permeada por categorias teóricas, o pensamento filosófico, em suas correntes principais, afastou-se decisivamente do empirismo. Além disso, desde Nietzsche, estamos mais claramente cônscios da circularidade da razão, bem como das relações problemáticas entre o conhecimento e poder. Ao invés destes desenvolvimentos, nos levaram para além da modernidade. Eles nos proporcionaram uma compreensão mais plena da reflexividade inerente à própria modernidade. A modernidade não é perturbadora apenas devido à circularidade da razão, mas porque a natureza dessa circularidade é decisivamente intrigante. Como podemos justificar um compromisso com a razão em nome da razão?
Paradoxalmente, foram os positivistas lógicos que tropeçaram mais diretamente nessa questão, como resultado da própria extensão, na qual eles procuravam remover todos os resíduos de tradição e dogma do pensamento racional. A modernidade revela-se enigmática em seu cerne e parece não haver maneira deste enigma poder ser superado. Fomos deixados com perguntas que uma vez parecem ser respostas, e devo argumentar ulteriormente que não são apenas os filósofos que dão conta disso. Uma consciência geral desse fenômeno se filtra em ansiedades cuja pressão todos sentem. O pós-modernismo tem sido associado não apenas com o fim da aceitação de fundamentos, mas com o fim da história. Como já me referi a isto antes, não é necessário aqui discutir essa noção detalhadamente. A história não tem forma intrínseca e nem teologia total. Uma pluralidade de histórias pode ser escrita e estas não podem ser ancoradas por referência a um ponto arquimediano, tal como a ideia de que a história tem uma direção evolucionária. A história não deve ser equacionada à historicidade, pois esta última está claramente ligada às instituições da modernidade. O materialismo histórico de Marx identifica equivocadamente uma a outra e assim não apenas atribui uma falsa unidade ao desenvolvimento histórico, como também falha em discernir adequadamente as qualidades específicas da modernidade. O ponto aqui em questão foi bem coberto no celebrado debate entre Lévi-Strauss e Sartre. O uso da história para fazer história, fecha, é substancialmente um fenômeno da modernidade e não um princípio generalizado que pode ser aplicado a todas as épocas. É uma versão da reflexividade da modernidade. Mesmo a história como datação, o mapeamento das sequências entre datas é uma maneira específica de codificar a temporalidade. Devemos ser cuidadosos com o modo de entender a historicidade. Ela pode ser definida como o uso do passado para ajudar a moldar o presente, mas não depende de um respeito pelo passado. Pelo contrário, historicidade significa o conhecimento sobre o passado como um meio de romper com ele, ou, ao menos, manter apenas o que pode ser justificado de uma maneira proba. A historicidade, na verdade, nos orienta primeiramente para o futuro. O futuro é visto como essencialmente aberto, embora como contrafatualmente condicional sobre linhas de ação assumidas com possibilidades futuras em mente. Esse é um aspecto fundamental do alongamento do tempo e espaço que as condições da modernidade tornam possível e necessário. A futurologia, o mapeamento de futuros possíveis, desejáveis e disponíveis, se torna mais importante que mapear o passado. Cada um dos dois tipos de mecanismo de desencaixe mencionados acima pressupõe uma orientação futura desse tipo. A ruptura com as concepções providenciais da história, a dissolução da citação de fundamentos, junto com a emergência do pensamento contrafactual orientado para o futuro e o esvaziamento do progresso pela mudança contínua, são tão diferentes das perspectivas centrais do iluminismo que chegam a justificar a concepção de que ocorreram transições de longo alcance. Referir-se a estas, no entanto, como pós-modernidade é um equívoco que impede uma compreensão mais precisa de sua natureza e implicações. As disjunções que tomaram lugar devem, ao contrário, ser vistas como resultados da autoelucidação do pensamento moderno, conforme os remanescentes da tradição e das perspectivas providenciais são descartados. Nós não nos deslocamos para além da modernidade, porém estamos vivendo precisamente através de uma fase de sua radicalização. O declínio gradual da hegemonia global europeia ocidental, o outro lado da crescente expansão das instituições modernas em escala mundial, é simplesmente uma das principais influências aqui envolvidas. O enfatizado declínio do Ocidente, é claro, tem sido uma preocupação entre alguns autores desde a última parte do século XIX. Como empregada em tal contexto, a expressão se refere geralmente a uma concepção cíclica da mudança histórica, na qual a civilização moderna é simplesmente vista como civilização regionalmente localizada, entre outras, que a precederam em outras áreas do mundo. As civilizações têm seus períodos de juventude, maturidade e velhice, e conforme elas são substituídas por outras, a distribuição regional de poderes globais se altera. Mas a modernidade não é apenas uma civilização entre outras, segundo a interpretação descontinuista que sugeri acima. O controle declinante do Ocidente sobre o resto do mundo não é o resultado de uma diminuição do impacto das instituições que ali emergiram primeiramente, mas, pelo contrário, o resultado de sua disseminação global. O poder econômico, político e militar que deu ao Ocidente sua primazia,
e que foi fundado sobre a conjunção das 4 dimensões institucionais da modernidade que discutirei adiante. Não diferencia mais tão distintamente os países ocidentais dos outros em outras partes. Podemos interpretar este processo como um processo de globalização, um termo que deve ter uma posição-chave no léxico das ciências sociais. E os outros conjuntos de mudanças frequentemente ligados, num sentido ou outro, à pós-modernidade. A ascensão de novos movimentos sociais e a criação de novas agendas políticas, eles são de fatos importantes, como tentarei mostrar posteriormente. Temos, contudo, de escolher nosso caminho circunspectamente através das várias teorias ou interpretações que têm avançado com base neles. Devo analisar a pós-modernidade como uma série de transições imanentes afastadas, ou, além, dos diversos feixes institucionais da modernidade que serão distinguidos ulteriormente. Não vivemos ainda no universo social pós-moderno, mas podemos ver mais do que poucos relances de emergência de modos de vida e de formas de organização que divergem daquelas criadas pelas instituições modernas. Nos termos desta análise, pode facilmente ser visto porque a radicalização da modernidade é tão perturbadora e tão significativa. Seus traços mais conspícuos, a dissolução do evolucionismo, o desaparecimento da teleologia histórica, o reconhecimento da reflexividade meticulosa, constitutiva, junto com a evaporação da posição privilegiada do Ocidente, nos levam a um novo e inquietante universo de experiência. Se um nós aqui ainda se refere primariamente àqueles que vivem no próprio Ocidente, ou, mais precisamente, nos setores industrializados do mundo, é algo cujas implicações são sentidas em toda parte. Sumário. Estamos agora em posição de sumariar a discussão até aqui. Foram distinguidas 3 fontes dominantes do dinamismo da modernidade, cada uma vinculada às outras. Primeira, a separação entre tempo e espaço. Esta é a condição do distanciamento tempo-espaço de escopo indefinido. Ela propicia meios de zoneamento preciso temporal e espacial. 2. O desenvolvimento de mecanismos de desencaixe. Este retira a atividade social dos contextos localizados, reorganizando as relações sociais através de grandes distâncias tempo-espaciais. Terceiro, a apropriação reflexiva do conhecimento. A produção do conhecimento sistemático sobre a vida social torna-se integrante da reprodução do sistema, deslocando a vida da fixidez da tradição. Tomadas em conjunto, essas 3 características das instituições modernas ajudam a explicar por que viver no mundo moderno é mais semelhante a estar a bordo de um carro de jagrenar em disparada, uma imagem que devo desenvolver adiante com mais detalhe, do que estar num automóvel motor cuidadosamente controlado e bem dirigido. A apropriação reflexiva do conhecimento, que é intrinsecamente energizante, mas também necessariamente instável, se amplia para incorporar grandes extensões do tempo e espaço. Os mecanismos de desencaixe fornecem os meios dessa extensão, retirando as relações sociais de sua situacionalidade em locais específicos. Os mecanismos de desencaixe podem ser representados como se segue. Fichas simbólicas e sistemas peritos envolvem confiança, enquanto distinta da crença baseada em conhecimento indutivo fraco. A confiança opera em ambientes de risco, no quais podem ser obtidos níveis variáveis de segurança, proteção contra perigos. A relação entre confiança e desencaixe permanece abstrata aqui. Temos que investigar posteriormente. Confiança, risco, segurança e perigo se articulam em condições de modernidade. Temos também de considerar circunstâncias nas quais a confiança falta e como situações de ausência de confiança podem ser melhor compreendidas. O conhecimento, que deve geralmente ser compreendido como reivindicações do conhecimento, reflexivamente aplicado à atividade social, é filtrado por 4 conjuntos de fatores. 1. Poder diferencial. Alguns indivíduos ou grupos estão mais prontamente aptos a se apropriar de conhecimento especializado do que outros. 2. O papel dos valores. Os valores e o conhecimento empírico se vinculam através de uma rede de influências mútuas. 3. O impacto das consequências não pretendidas. O conhecimento sobre a vida social transcende as intenções daqueles que aplicam para os fins transformativos. 5. A circulação do conhecimento social na hermenêutica dupla. O conhecimento reflexivamente aplicado às condições de reprodução do sistema altera intrinsecamente as circunstâncias a quais ele originalmente se referia. Devemos subsequentemente acompanhar as implicações dessas características da reflexividade
para os ambientes de confiança e risco encontrados no mundo social contemporâneo.